Amor, vem cá, por favor. Eu quero aquele fundo na transmissão. Tenta ver o mais, papai. Ele não tem mais coisa pra baixo, não. Bota o tesouro, presente, tópicos, comentar. É porque... Pega só uma toalhinha pra mim. Pega. Já tá em live, não. Tá, mas tranquilo. Transmitir pelo YouTube também. E efeitos. Já mexi em tudo isso aí. Foi? Nada. Eu sei que é tela verde, a gente altera no fundo. Só ligar o microfone. Pronto. Agora... Onde foi que você mexeu? Aqui. Botei aqui. Agora tem que adicionar a foto que eu quero. Isso, qual é a foto? É do podcast. Um monte de processo seletivo aberto. Eita. Onde era meu amor? Pronto. Obrigado, amor. Valeu. Agora sim, agora eu tô com a cara de um podcast de verdade. Bom, gente, Márcio, eu queria que você explicasse, cara, foi o que aconteceu, eu fiquei voando agora. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui, deixa eu transmitir também pelo YouTube. Para quem tá acompanhando pelo YouTube, vai simplesmente lá no... Eu tô com probleminhas aqui, tive alguns problemas, alguns contratempos também, quem tá gravando de casa sabe. Então vai compartilhar que tá rolando live, por favor. Eu preciso muito, muito, muito da entrada de vocês aqui, do comentário de vocês, e vai compartilhando, por favor, que eu vou começar aqui com o nosso 082 Podcast, para que eu possa colocar aí diretamente com vocês na tela, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Eu vou falar rapidamente, para quem não conhece ainda, a gente está fazendo todas as sextas-feiras. Eu vou falar sobre o Lula no Podpah. Obrigado, Rafael, por ter perguntado. Vou falar sobre o Lula no Podpah, o beijo do Papai Noel LGBTQIA+, caixinha de Natal, né? Teve uma queda agora, inclusive por uma pesquisa informal. No YouTube eu estou abrindo agora no YouTube. E a retrospectiva 2021, os meses de janeiro, fevereiro e março. Como a gente só tem 4 sextas-feiras aí no mês de dezembro, então eu estou abrindo hoje com janeiro, fevereiro e março. Espero conseguir fazê-la. E vamos entrando. Pessoal, para quem não conhece, rapidinho. Oi, Sol, tudo bom? Beleza, tudo bom, tudo bem? Vamos lá, para quem não me conhece, é Elton Santos, podcast Ogro Web TV, o canal lá no YouTube, sem o 082, é Ogro Web TV lá no YouTube. Eu vou explicar a vocês, eu vou estar fazendo hoje o 082 Podcast, eu vou estar hospedando aqui e vou estar hospedando lá no YouTube. A melhor transmissão que ficar mais agradável hoje para a galera, que ficar com mais interação, eu mantenho lá.
Eu estou testando diversas formas, microfone aqui também, já estou ao vivo lá no YouTube, Ogro Web TV. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Lula no Podpah, o vídeo já está batendo aí milhões de visualizações, replicado em diversas plataformas, Lula no Podpah. Além do Lula no Podpah, o beijo, né, do Papai Noel na comunidade LGBTQIA+, e o surto dos bolsonaristas com o beijo, e o negócio não aconteceu nem na campanha direta daqui. E além do mais também, caixinha de Natal, receber ou não, dar ou não, para a galera entender. E retrospectiva 2021, os meses de janeiro, fevereiro e março. Bom, gente, antes de tudo eu queria só colocar o seguinte, para quem não está acompanhando aí, quem estiver lá no YouTube vai ter fixado não, vai estar presente na tela o Pix para que vocês possam fazer. Salve, salve Alexandre! Vai ter um Pix para que vocês possam fazer doações aqui diretamente para o canal. Queria explicar o porquê. Eu estou investindo muito em educação. Obrigado pelo Gamepad. Eu estou investindo muito no... Obrigado, gente. Investindo demais no canal. A gente está aqui com microfone, cadeira ergonômica, a gente está aqui com mesa, impressora, computador, tempo. E a minha ideia é que eu realmente venha sair de uma das escolas, acho que eu vou sair de uma das escolas que eu dou aula, até o meio do ano que vem. Então eu preciso muito fazer com que as redes sociais passem a ser totalmente uma fonte de renda mesmo. Então a gente vai produzir muito conteúdo. Além do mais que eu queria falar, eu preparei uma colinha aqui, não sei se dá pra ver, ó, tem uma colinha aqui, a colinha me cobre. Mas o primeiro tema é que a gente vai ter uma meta aqui pro canal, o canal Ogro Web TV lá no YouTube. A nossa meta no canal é chegarmos Ogro Web TV. É como tá aí agora sem o 082 lá no YouTube. A nossa meta é chegar a 2K, faltam apenas 102 inscritos para que a gente possa bater os 2K. E a gente possa ter aí também as monetizações. As monetizações voltem a acontecer. Eu estou com vídeo monetizado lá de 2018, de 3 anos atrás ainda. E tem que fazer muita defesa no YouTube de vídeo antigo. E cai o vídeo, cai canal, bolsonarista enche meu saco. Então se isso aqui ficar realmente muito profissional, a gente vai conseguir fazer isso. Queria falar também com vocês da minha lojinha virtual Caverna do Ogro lá no Instagram. Siga @caverna_do-ogro. Salve, salve Linhares, está aberta aqui também a solicitações para a gente participar. E falar da Live do Bem, tá? Live do Bem vai acontecer dia 23 de dezembro, às 8 horas. Essa Live do Bem eu quero usar praticamente aqui uma plataforma, o YouTube, o TikTok, o Facebook. Eu estou buscando agora o melhor aplicativo ou melhor software para transmitir em multiplataformas para que a gente possa fazer uma arrecadação. Se eu fizer essa arrecadação pelo YouTube, o Google come praticamente 15%. Se eu fizer essa arrecadação aqui pelo TikTok, TikTok come 60 e poucos por cento. Se eu fizer essa arrecadação pelo Instagram, a live pode cair via Instagram. Então eu vou estar fazendo dia 23 de dezembro, a partir das 8 horas, uma live do bem, para que vocês possam fazer todas as moedinhas, doação que tiver. Eu também vou chegar junto com a quantia e vocês vão indicar aqui a instituição. Se for uma instituição de fora de Alagoas, a gente faz o Pix, eu comprovando tudo para vocês, ou depósito bancário. Mas a ideia é fazer a boa nesse final de ano agora. A galera até diz que eu estou imitando o Cauê Moura, mas não é bem assim não, tá? No caso eu tenho mais cabelo. Gente, a gente está transmitindo agora no YouTube e transmitindo agora também aqui no TikTok. Vamos falar rapidinho agora primeiro do Lula no Podpah, né, gente? Lula no Podpah. Que foi aquilo? Eu sou um cara que particularmente gosto muito de acompanhar a esquerda, gosto muito de acompanhar tudo que a esquerda pode colocar. Tô por dentro da monetização, pois é, Jefferson. É porque eu quero muito profissionalizar isso. Então, investimento agora, só fone novo. Fone quando quebra a gente não pode estar reaproveitando. Então, fone novo, microfone. E é só gimbal, né, que é estabilizador, que é isso aqui que a gente usa aqui para fazer as externas, que é um bracinho mecânico. Tudo isso é grana. Então, assim, vamos lá, para a gente conseguir entender. O Lula no Podpah, eu não vou reproduzir aqui para não derrubar a live, mas eu achei fantástica a fala dele. Tô começando a ficar um pouco dividido entre duas situações. Eu estou ficando dividido
entre o Lula no Podpah, e eu quero muito ouvir o Ciro Gomes também, e quero muito ouvir o próprio Bolsonaro. Eu adoraria ouvir o Bolsonaro para saber se a gente tem alguma coisa que possa analisar, porque, cara, eu não queria falar isso, mas eu acho que vai ficar muito dividido entre Lula e Ciro. Pela primeira vez na história a gente vai ter o melhor para o Brasil sendo discutido. O Moro não tem a menor chance, Bolsonaro já era, acabou ontem as chances dele. Eu fiquei impressionado com a velocidade assim. Ao todo você multiplica por 4, né? Então você tinha aí quase 1 milhão de pessoas acompanhando, né? E aquela coisa, eu acho que vai ficar entre Lula e Ciro, e se ficar entre Lula e Ciro, quem está ganhando é o Brasil, apesar de que eu tenho observações, eu acho que o Ciro estuda e o Lula não. O Lula é mais emoção e o Ciro é mais conteúdo. Mas só falando um pouquinho, o Mítico meteu algumas coisas ali, tentando levar o Lula para um caminho do simplismo, né? Você acha que o presidente tem um dia de folga e tudo mais? Se eu ainda acredito no Ciro, cara, eu por incrível que pareça, eu prefiro acreditar hoje, salve, salve, Tom. Eu prefiro acreditar hoje no que seja melhor para o nosso país. E aí, quando a gente fala muitas vezes disso, eu não queria que o Brasil tivesse na mão entre Amoedo, Moro e Bolsonaro. Eu acho que seria ridículo Amoedo, Moro e Bolsonaro. Eu prefiro ter uma galera que saiba do que fazer isso. Salve, salve, Thiago. Quem puder, gente, vai compartilhando, porque eu preciso muito, muito, muito que essa live engaje. Então, Lula ontem no Podpah, ele conseguiu ter uma postura que eu imaginava que ele teve até melhor contra a imprensa do que ele teve com a imprensa da Europa. Um conteúdo mais técnico, conseguia falar, mas o Lula é coração, enquanto o Moro, por incrível que o Moro não, enquanto o Ciro, por incrível que pareça, ainda é uma postura mais técnica. Eu vi ontem a live do Bolsonaro também, fiz questão de ver a live do Bolsonaro, tive que tomar o meprazol depois, mas tive que ver a live do Bolsonaro. E o cara simplesmente não. É Ogro Web TV. Meu canal é só esse: Ogro separado, Web, WEB, TV separado. Tá? Não consegui ver nada demais. Ele xingou pra caramba o Moro, já partiu pro desespero. E aí a galera tem que começar a pensar dessa forma. E aí a gente já começa a ver o que é que a gente pode esperar do ano que vem. Eu estou muito ansioso. Agora eu estou falando agora com a pessoa mais cética, tá? Eu estou muito ansioso para poder ver para poder ver o Bolsonaro no Podpah ou o Bolsonaro no Flow. Por quê? Porque por incrível que pareça, se a gente for observar, o Moro já teve, o Dallagnol já teve no Flow. Esses caras, quando eles são cobrados pela população com a pergunta que vem, a gente sabe que o Monark não vai ler, a gente sabe que o Igão não vai ler, porque a assessoria de imprensa filtra o que esses caras vão receber ou não. Mas a gente fica encantado quando a gente começa a ter esse debate, e esse debate acaba sendo colocado nessa parte. Eu só queria colocar o seguinte, né? Por incrível que pareça, eu achei o Lula muito agressivo, partindo para cima, apresentando razões, mostrando que quer ser presidente. Eu não concordo com essa postura, essa possível junção com o Geraldo Alckmin. Eu acho que não é por aí o caminho, né? Mas é o campo da especulação, a gente não pode estar aqui falando, foi só um cenário que foi pintado, né? Boa noite, Luiz Bertolini. Só foi uma coisa que foi aqui aventada. Aí você coloca Aristide será vice de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Então eu acho que o Lula ontem no Podpah, ele mostrou que sim, dá para ganhar uma eleição usando as redes sociais, dá para usar a eleição usando praticamente ali pouco. Pelo trecho, a repercussão só reafirma as pesquisas. Cara, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, o campo de pesquisas agora, eu vou falar pelo que eu já acompanhei, o campo de pesquisas agora ele tende a crescer. Obrigado, gente, 2,1k de curtidas, muito obrigado a todos mesmo. O campo de pesquisa ele tende a crescer agora mais ou menos entre janeiro e março, depois ele dá uma esfriada em março com as convenções. Muita gente que vai sair aí, ainda tem gente entrando como possivelmente um fenômeno, você pode colocar aí,
O Eduardo Leite ainda já perdeu a convenção contra o PSDB, mas tem Eduardo Leite e ainda tem Dória, que não aceita e quer praticamente unanimidade, inclusive financeira, no partido. Aí você tem o Henrique Meirelles, a Simone Tebet e a galera que vem pelo MDB, ainda tem o Amoedo, ainda tem o Cabo Daciolo. Quer dizer, essa eleição parece uma grande corrida maluca, mas o Lula ontem ele conseguiu botar um pé, ele conseguiu colocar basicamente ali dentro do segundo turno. Eu já vejo que essa eleição não vai ser definida em primeiro turno, não vai. Até imagino que pode ter um chapão do mal contra os progressistas. Que chapão do mal seria esse? Eu até imagino numa possível volta, entre uma reconciliação, né, entre Moro e Bolsonaro, para não ver Lula ganhando. Até uma reconciliação branca para não ver Lula ganhando. Eu adoraria ouvir outras pessoas em relação a isso, né? Aí o Gemerson coloca aqui: Inácio é uma candidatura que tem pontos e sobressai. O contexto do governo é de muito atraso. Cara, eu tô preocupado, por incrível que pareça, e para quem tá acompanhando no YouTube, para quem tá acompanhando aqui também. Eu tô preocupado, por incrível que pareça, assim. O que seria de imediato essa visão do Lula no primeiro turno? Se ele tiver uma postura mais agressiva, aguerrida, de ir para frente, de chamar, de convidar a galera para participar. Se for o Lula da sarradinha, o Lula das ruas de Recife, o Lula que vai andando pelo Brasil, fizer aquela caravana de Lula pelo Brasil, aquela coisa toda, dá primeiro turno. Mas se for um Lula que fizer questão de sentar com os empresários, com o campo produtor, com toda essa área, aí a gente não consegue ver um Lula no primeiro turno, não, a gente consegue ver um Lula no segundo. Eu não vou dar como certa, porque isso seria uma arrogância incrível. Não, Lula já é presidente do Brasil. Não, velho, não vou dar como certa. Mas eu vou classificar praticamente que a gente tem que pensar direitinho, tem que ser racional. Eu gosto da pegada do Ciro. Eu acho que o Boulos está acertando a estratégia quando ele prioriza São Paulo. Eu acho que o Haddad deveria agora, nesse momento, ser um pouco mais coerente. Aí o cara colocou aqui: tem gente que não cansa de ser governado por ladrões. Ô meu querido, boa noite. Eu tive um problema tão grande de transmissão. Aí você vem com nenhum seguidor e já vem fazer isso. Infelizmente eu vou ter que te bloquear. Tá bom? Fica bem aí. Alckmin é um passo atrás de Lula. Acho que o Alckmin é 200 passos atrás de Lula, 200 passos atrás de Ciro, 200 passos atrás de Boulos. Alckmin só está buscando essa filiação ao PSB ou ao PSD porque ele está querendo agora ter uma boia salvadora, gente. Não tem outra coisa, não. Não tem outra coisa. E aí, só para a gente poder encerrar esse pouquinho aqui, essa questão do Lula, e depois quem quiser voltar, eu adoraria ouvir vocês também. Mas só para encerrar essa questão do Lula, eu acho que nós precisamos ouvir hoje Jair Messias Bolsonaro, nós precisamos ouvir hoje Ciro Gomes, nós precisamos ouvir hoje o Amoedo, nós precisamos ouvir o Henrique Meirelles, nós precisamos ouvir o Eduardo Leite, João Dória, porque ontem foi praticamente uma prévia do que a gente vai ver nesses programas, os podcasts todinhos. Até eu queria entrevistar o Lula. Imagina o Lula aqui no 082 podcast. Cara, todo mundo vai querer ouvir os candidatos, os presidenciáveis. Eu acho que o gostoso da democracia é esse. Eu quero ouvir. Eu agora, enquanto cara da comunicação, eu quero ouvir o Bolsonaro. Né? Eu quero ouvir o Bolsonaro. Eu preciso ouvir o Bolsonaro para poder deixar bem claro, para ficar clarificado na minha mente. 3,3K, gente, live pequena, mas com muita interação. Obrigado a todos que estão aí compartilhando, a quem mandou os presentes, a todo mundo que está aqui. A gente vai conseguir fazer sim. Então eu acredito que a gente possa ter um Bolsonaro desesperado a partir da virada do ano. Virou o ano. Ele vai dizer que o Lula é de traficante internacional para cima. É a capacidade dele dizer que o Lula mandou matar a própria Marielle. Não, cara, entendam, tá? Eu quero ouvir o Bolsonaro, não me comparem, nem me por bolsonarista. O que é que ele tem para dizer? Né?
O que é que ele tem para dizer, o que é que ele tem para afirmar hoje. Então eu adoraria ouvi-lo. O primeiro passo é ouvir. E aí, para quem está acompanhando, vamos chegando a quase 4K de curtidas aí. Obrigado pelos presentes para quem mandou, obrigado para quem está mandando like. Não, 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 não. Ouvi-lo no cercadinho, meus queridos, é uma coisa, tá? Ouvir o Bolsonaro no cercadinho é uma coisa. E ouvir o Bolsonaro praticamente num ambiente controlado, num ambiente em que ele tem um assessor de comunicação, num ambiente em que as perguntas são previamente colocadas como foram colocadas para o Lula. Esses caras não vão lá para responder de bate-pronto. Isso é regra, isso é regra. Eu participei do processo eleitoral aqui ano passado da minha cidade e eu era orientado a não responder o que viesse de cara. Eu que respondia porque eu era peitudo. Obrigado, Saul Lima, pela rosa. Só que aí eu volto a dizer, eu vou fazer essa mesma discussão na Twitch daqui a pouquinho e vou colocar nas redes sociais. A Twitch também é OgroWebTV082. Cara, eu li, obrigado até o Tito tá falando, eu li sobre o FHC. O FHC ele amadureceu depois o FHC amadureceu depois do processo dele como presidente. É o que eu vejo. O FHC, quando ele tem aquele discurso neoliberal do finalzinho dos anos 90, metade dos anos 90, que aposentado é vagabundo, eu fiquei muito assim, digo, pô, velho, que besteira. Mas depois que eu vejo o FHC falando sobre teorias econômicas, falando praticamente sobre colocar o Brasil como motor da economia do hemisfério sul, eu vi muita palestra do FHC e até tenho uma curiosidade, acho que minha esposa deve lembrar também. A gente encontrou com ele no aeroporto do Rio de Janeiro e eu fiquei super empolgado, né? Aí eu não cheguei nem a FHC, eu fiz assim, você foi professor da minha professora. E de longe encontrou o Benegão e eu apontando e tudo. Eu acho o FHC um cara, querendo ou não, ele amadureceu depois da presidência. Ele fez uma presidência muito, muito irregular, a meu ver, porque não teve políticas sociais. Ele teve programas e bons ministros, mas políticas sociais não, né? Cara, eu adoraria trocar uma ideia entre esses presidenciáveis. Eu adoraria trocar uma ideia assim, muito, muito, muito com o cara da direita, que eu queria ouvir qual é a dele. Eu queria trocar uma ideia com a Amoedo. Acho que trocar uma ideia com a Amoedo seria fantástico. Para saber o que é que passa naquela cabecinha dele que só pensa em sapatênis e... Eu tenho aqui a biografia do FHC, cara. Tem do FHC e tem a do Disseu que eu tô lendo aqui. Então eu adoraria trocar uma ideia com a Amoedo para poder ver isso. Cara, quem me mandou um abraço aqui também, Fora Bozo, enviou um abraço poderoso. Obrigado. Fora Bozo enviou um GG aqui também, vezes um. Pois é, cara, eu acho que o FHC, se ele fosse hoje um cara... A idade vai chegando para todo mundo, a idade tá chegando para mim também, eu não posso negar isso. Ele vai ficando cada vez mais flexível. Se eu fosse um cara que tivesse essa mesma condição, eu não precisaria estar aqui o tempo todo brigando para mostrar o que eu penso. Então eu tenho que utilizar isso. Eu queria ver muito, queria ver qual era a parada do Amoedo, queria ver qual é a parada do... Obrigado quem tá mandando coisa. Gente, obrigado pelo que vocês estão mandando aí. É sério, profissionalizar uma rede social é muito difícil e você acha que é bobagem, mas se você mandar qualquer coisinha aqui, não é papo de quem tá mendigando na rede, não. Qualquer coisinha que vocês mandam aqui é reversão para que a gente possa fazer a campanha do Eu Me Importo. Eu fui às ruas praticamente aqui em Maceió para entregar absorventes. Gravamos para o canal. E a gente entregou absorventes para as mulheres aqui em Maceió, então... De imediato, quem está mandando aí toda e qualquer quantia, brincadeira, presentes e até mesmo curtidas, muito obrigado mesmo. Mas assim, só continuando, galera, eu queria muito... Salve, tem gente por aqui também no YouTube. Cara, o YouTube eu estou usando só como tela de retorno, porque, cara, às vezes eu prefiro hospedar a tela do TikTok, depois eu passo para o YouTube, porque a interação é melhor no TikTok. No YouTube a gente está tentando chegar aos 2K. Bom, gente, eu prometo que eu retorno ao Lula daqui a pouquinho. Eu vi que foi um assunto que a galera gostou muito. Eu acho que Lula é o virtual campeão das eleições de 2022. E quando eu falo virtual campeão, porque muitos segmentos esperaram por quase 12 anos a volta do Lula. Eu digo 12 anos porque, assim,
Ele deixou de ser presidente em 2010. Eu estou falando já com a cabeça na metade de 2022, então 12 anos, tá bom? Vamos falar do beijo gay na campanha lá onde envolve o Papai Noel e os conservadores, né, praticamente aí os fiscais do brioco alheio, começaram a se questionar. Rolou uma campanha onde um Papai Noel dá um beijo ali no outro cara, envolve um beijo da LGBT. E aí, com tudo isso, Carlinho, daqui a pouco eu quero ouvir isso, tá bom? Carlinho, segura aí que eu quero ouvir isso. Então, com tudo isso, a gente já começa a ver o valor das famílias tradicionais, das construções tradicionais também. E eu só queria comentar que esse beijo do Papai Noel gay aí e todas as coisas, o especial do Porta dos Fundos, tudo isso, essas pautas morais, elas não devem influenciar a nossa discussão. A nossa discussão é político-econômica. E aí eu volto a dizer, se a galera leu Marx e a galera entendeu depois os autores que vêm depois de Marx, para não ficar só virando um marxeiro, né, e se tornar muitas vezes um marxólogo, e não só um falso marxista, se a galera começar a entender isso, a galera vai começar a perceber o seguinte, o comportamento ele deriva das relações do capital, tá? O comportamento deriva das relações do capital. Se você tem um capital praticamente ali forçando, colocando tudo isso, o comportamento deriva disso, tá? Joana também, Joana cantora, vamos gravar um 082 podcast de preferência por outras plataformas e hospedar aqui no futuro. E aí eu volto a dizer, esse beijo do Papai Noel LGBT e a maneira que foi colocado deve ser bem questionado. Só para antecipar rapidinho, o que eu queria comentar é, não vale a pena a gente estar aqui falando, eu queria depois repercutir, mas não vale a pena a gente estar falando com a depreciativo. Eu acho que as mídias têm sim, as marcas têm que se reposicionar, tem que começar a pensar não só no pink money, mas tem que começar a pensar também agora na questão da acessibilidade, na questão também das comunidades LGBTQIA+, tem que começar a pensar nessa galera toda que está aí, e essa galera tem que perceber o seguinte, se eles só são cidadãos na hora de pagar, né, não, na minha hora de pagar eu sou cidadão, também tem que ser cidadão na hora de exigir seus direitos, né? E eu volto a dizer, essa galera tem que prestar mais atenção. Eu não vou aqui entrar no mérito das famílias conservadoras, o cara tem que ser conservador, porque é homem, porque isso, eu acho uma perfeita de uma babaquice, né? A gente tem que perceber que o mundo está moderno, que tem essa outra pegada, tem essa outra ligação, mas é mais ou menos por aí. E eu queria entrar num tema que eu fui muito questionado hoje, por incrível que pareça. Eu queria que vocês também, se possível, comentassem aí. A caixinha de Natal em tempos de crise agora, como é que a gente pode fazer para compartilhar, para ser educado, para não ser educado? Não ser mal educado, perdão. No prédio em que eu dou aula hoje, estava tendo uma... Exato. No prédio que eu dou aula hoje, estava tendo lá uma reunião com a galera dos serviços, né? Do porteiros, camareiras, galera de... Camareira não, faxineiras, a galera que faz zeladoria. E eu sou muito tranquilo quando eu chego lá. Eu chego para conversar com todo mundo, para trocar ideia e tudo mais. Só que hoje eu percebi um clima tenso. Eles colocaram as caixinhas de Natal lá, só que alguns estão pedindo que venha por Pix. Cara, alguns estão pedindo que a caixinha de Natal venha por Pix. E aí eu, como bom geógrafo que sou, como bom pesquisador, como bom investigador, salve nerd carioca, como bom investigador que sou, fui perguntar a um dos porteiros por que eles queriam que a caixinha viesse via Pix. Olha a resposta dos caras. Por incrível que pareça, o administrador da empresa estava pedindo que a galera botasse o dinheiro, que os moradores botassem o dinheiro, moradores e visitantes botassem o dinheiro nas caixinhas, e era ele que conferia ao final do dia esse dinheiro para poder dividir com a galera. Peraí, o cara de conferir dinheiro que vai para caixinha de porteiro, caixinha de zelador. E eu disse, mas por que vocês estão passando para o Pix? Não. Eles colocam um Pix lá de uma pessoa que é de confiança, palavras deles. E aí, com esse Pix que era de uma pessoa de confiança, na visão deles, a galera começava ali a ter a certeza de que o dinheiro ia entrar de verdade. Era um Pix de uma senhora lá, que é do grupo deles e pá. E eu fiquei pensando,
Eu fiquei pensando, digo, cara, que aspecto louco, né? As pessoas estão brigando hoje por caixinha de Natal. E aí eu fui fazer uma pesquisa muito simples. Por que as caixinhas de Natal caíram nesses últimos 3 anos? É o pior Natal para o comércio, né? É o pior Natal agora também para a gente estar fazendo compras utilizando 13º. 13º virou agora como fonte de alimento. Virou praticamente uma fonte de pagamento de alimento. E o abono natalino, desde que ele não tinha essa finalidade, ele aquecia o setor da construção civil, ele aquecia o setor do vestuário, mas agora, eu queria até que o Linhares e o Tice pudessem dar suas contribuições, seria um prazer, mas assim, por que agora o abono natalino, né, porque o 13º virou uma questão de alimento, e eu volto a dizer, alimento, né? E aí a gente volta a dizer, tá rolando a discussão aqui sobre questões de baterias elétricas, que é elétrico, eu tô só acompanhando, tô achando muito irado, mas não tô conseguindo entender a rolagem. Galera, e por fim, mas aí, tio, eu queria muito ouvir, cara, até se você conseguir abrir uma live depois explicando esses conceitos, por exemplo, férias, 13º, por que você considera o 13º, por exemplo, uma enganação tributária? Eu sou louco para ouvir, eu adoro aprender essas coisas para não falar aqui daquilo que eu não tenha conhecimento. Né? Acho que é fundamental. Então, vê só. Para a gente poder fazer isso, eu queria só fazer a primeira retrospectiva do ano. Eu vou fazer nas próximas quartas-feiras. Obrigado quem está mandando esse ursinho maravilhosos, tá? Eu tô ligado que ele é um retorno do adiantamento tributário via IR, mas o negócio é que quando a gente fala de reversão social do dinheiro, reversão social do imposto, cara, eu acho que a gente poderia chegar no nível de não usar o FGTS, não usar férias, nem ter salário mínimo. Mas para isso a gente tinha que reestruturar a carga tributária e orçamentária do país em mais de 20 anos. Eu não sei nem se Lula consegue fazer isso. Não sei, se tivesse uma equipe boa de economista, a gente tinha que mudar a carga tributária, a gente tem que mudar a carga praticamente de fundos, a gente tem que fazer o Brasil virar de ponta cabeça para poder fazer isso. Eu acho, tá? Mas aí que tá, também acho também de acertar, só que o grande problema desde o governo Sarney a gente não consegue ter o 13º e o salário de janeiro com poder de compra que acompanhe. Pode olhar, a gente sempre vê aquela primeira matéria no 1º de janeiro do ano, aquelas matérias gravadas, aquelas barrigas, como a gente chama de jornalismo. 1º de janeiro do ano seguinte, né, do ano que a gente está ali, a gente já começa a perceber por que as coisas estão aumentando. Então, o salário de dezembro e o salário de janeiro não entram, e eu volto a dizer, não entram com o poder de compra que deveriam. Então, assim, desde o governo Sarney, a gente vê isso em geoeconomia, e as regiões que mais aquecem a economia nessa época são as regiões norte e nordeste. E aí o nordeste e o norte, eles aquecem com tudo. Inclusive nos anos 90 e começo dos anos 2000, o governo Lula aqueceu com passagens aéreas para poder visitar parentes no sudeste, cara. É uma coisa bem doida de se pensar. Então, bora lá. Retrospectiva do canal, janeiro, o que é que acontece? Né? A gente tem em janeiro aqui praticamente um atentado no Irã comandado ali pelos Estados Unidos, e a gente também tem em janeiro, na posse de Joe Biden, semanas antes, o atentado lá na Casa Branca, onde algumas pessoas morreram, inclusive algumas estão sendo julgadas agora. Né? Vale lembrar que janeiro foi um ano de transição para todo mundo, posse aqui de prefeitos e vereadores que estão encerrando o seu primeiro ano. Cara, o cara tá super homenageando a gente aqui. Esquerda igual a câncer. Pátria Amada Brasil. Adelson Prado 1. Adelson, faz isso não, cara. Você tá colocando a gente aqui dessa maneira. Esquerda igual a câncer. Na live tem gente que nem se intitula de esquerda, tem gente que estudou e é esquerda, tem gente que não é. Então faz isso não, brother. Aproveita, manda aí um donate que fica tudo certo, tá? E vamos lá, já que você é um cara de direita, um ultracapitalista, mas que não tem capital, pode mandar. Em fevereiro, o que é que a gente tem praticamente? A gente tem aqui em fevereiro, mais uma vez, né, a proibição formal do carnaval em mais de 5 mil municípios, através de decretos, porém, a gente teve aí o acúmulo de festas clandestinas, por incrível que pareça.
Cara, o que me diz que você não tem capital, meu querido Adelson, é o fato de você ter um celular que não consegue ter nenhuma pixagem boa de imagem quando você está colocando a sua foto. Você colocar aqui Pátria Amada Brasil, Adelson Prado 1, quer dizer que já existe outro Adelson na sua frente. Você só tem 259 seguidores aqui e praticamente o seu perfil só ter coisa praticamente sim, voltada a quem não tem. E outra coisa, se você tivesse um bom capital, você não estaria agora numa live de política, você estaria agora com certeza vendo um bom teatro, um home theater ou saboreando um belíssimo vinho charuto enquanto aplicava na bolsa ou em fundos de investimento. Pelo que eu estou vendo, você é só mais um arrombado com ideologia de capitalista sem capital, mais um complexado. Só isso. Então, assim, para a gente poder observar direitinho, no mês de fevereiro, festas clandestinas, aqui em Maceió mesmo, prefeito e a guarda municipal foram categóricos em cima disso. Março, o que é que a gente tem? Né? O que é que a gente tem em março? O primeiro reflexo disso e a campanha de vacinação aqui praticamente capengando, mas com muita força entrando. A discussão sobre o auxílio emergencial sendo voltado ou não. E bora lá. Nacionalmente a gente tem ali em março, né, fevereiro e março, a gente tem ali o Cajuru, a gente tem o Randolfo Rodrigues, a gente tem a galera começando a se articular pensando numa CPI. E internacionalmente a gente tem, depois da posse do Joe Biden e da Kamala Harris, uma nova abertura e uma nova configuração de mercado mundial, inclusive com o Brasil sendo bloqueado, o Brasil sendo feito de bobo nas cortes de comércio. Quando a gente tinha o ministro lá, esqueci o nome dele, negacionista pra caramba. Ai meu Deus, esqueci o nome dele agora. O cara fez escola de Itamaraty, o cara tem os cursos. E aí, por incrível que pareça, né, a gente acaba tendo essa formação em janeiro, fevereiro e março. E aí eu só colocando, gente, em março desse ano a gente consegue ter tudo isso que eu falei, mas ainda consegue ter as discussões das voltas dos campeonatos estaduais que estão lá entre fevereiro e março. Aqui em Maceió, por exemplo, o campeonato alagoano, aqui em Alagoas, no meu estado, né? Mas aqui em Maceió especificamente, o campeonato alagoano foi todo de ponta a ponta o primeiro turno, com portões fechados, mesmo alguns times querendo colocar isso também, né? Mas aí, Adelson, desculpa, cara, você não tem nem 300 seguidores para subir aqui na janelinha, queria que você tivesse para poder especular tanto acerca de tão pouca coisa. Galera, só para dar alguns avisos aqui, eu queria dizer o seguinte: nas lives do 082 Podcast, eu queria agradecer demais, como é mais fácil fazer quando a gente tem amigos aqui apoiando a gente. No YouTube a gente não vai mais hospedar essa live, vou fazer ela no TikTok, vou migrar ela para o YouTube, para quem perdeu ela no TikTok, vai conseguir acompanhar ela no YouTube. A nossa meta é até dia 31 de dezembro chegarmos lá no canal Ogro Web TV, sem o 082, Ogro Web TV, sem o 082. A nossa meta é chegarmos aos 2K, a gente está com 1890, 1900 inscritos, mas o meu canal é muito antigo, eu falo de política, é um tema que praticamente acaba brecando muito o alcance dos vídeos. A galera quer ver a Virgínia Fonseca, que eu estava até falando com a minha esposa, que eu não consigo gostar do conteúdo dela. A galera quer ver praticamente ali o Carlinhos Maia, que é aqui da minha terra, a galera quer ver tudo isso. A galera não quer ver, por incrível que pareça, alguém falando de política, economia, começando a discutir com todo mundo. Isso é. Segundo ponto, gente, é porque com esses 2K, com esses 2.000 inscritos, os meus vídeos passam a ter mais alcance e eu consigo a monetização definitiva do meu canal. Minha monetização oscila muito. E aí, claro, né, se você quer ser um patrocinador, um doador, eu vou deixar depois na descrição dos vídeos o Pix para que vocês possam fazer doações. Lembrando que a gente vai ter uma live solidária lá no dia 23. A live é para que a gente possa, você que está participando aí, possa escolher muitas vezes o que é que a gente vai fazer, para onde a gente vai fazer a doação, fazer essa boa aí, dia 23 de dezembro de 2021, às 8 da noite. Então marca aí, eu vou fazer uma artezinha para colocar depois ali para a gente poder seguir. No mais, galera, só lembrando, o que é que a gente falou hoje? Falamos da live do bem, falamos praticamente aqui do Lula no Podpah, do beijo do Papai Noel LGBT, falamos da caixinha de Natal, que por incrível que pareça as empresas hoje estão regulando aí
tem que passar pela mão do chefe, tem que passar pela mão do cara que está lá hospedando, tem que passar pela mão do cara lá do host da parada. Salve, 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 meu velho. André Luiz, salve, salve também. E assim, só para a gente poder observar. Além do mais, a gente fez uma retrospectiva meio Rafa Bé, mas foi a nossa, acerca disso. Chegamos a 5.000 curtidas aqui, por incrível que pareça. A caixinha de Natal a gente falou, beijo da parada LGBT. Só lembrando, se você está acompanhando aí na plataforma, e eu vou sair daqui a pouquinho, que eu quero acompanhar a live dos meus amigos também. A gente está a 35 minutos somente, foi um episódio rapidinho hoje. Se você está acompanhando aí, eu queria te fazer um pedido. Em março de 2022, daqui a 3 meses e 15 dias em média, vai estar acontecendo o primeiro aulão do ano, e já é o meu 7º aulão pelo canal Ogro Web TV. Eu realizo em um ponto físico aqui em Maceió. Mas em março vai estar acontecendo o nosso primeiro aulão do ano. Eu faço sempre 2 quando eu posso. A pandemia me impediu nos últimos 2 anos de fazer. Se você quiser, eu vou estar colocando esse aulão hospedado aqui em março ou nas plataformas do canal, né, da rede Ogro Web TV. E eu vou estar fazendo ele presencial aqui em Maceió. A gente está discutindo ainda se vai ser teatro, salas comerciais. Mas aí que tá, muito em breve a galera vai estar podendo comprar o ingresso, vai estar podendo adquirir ingresso e participar do aulão. O aulão vai contar com matemática, professor Moisés, biologia, professor Henrique, redação, professor Iago, e eu estarei lá com atualidades e geografia geral, geografia do Brasil. Primeiro aulão, previsão em março, matemática, professor Moisés, tá? E aí, claro, eles vão estar gravando ao longo desses próximos 3 meses pequenos drops e vou estar aqui sediando. Para a galera que quiser participar, quiser discutir depois, é só colar, é só chegar junto, que vai ser um prazer. Bom, meus queridos, 5K, 40 minutos de transmissão, era o que eu queria colocar como minha minutagem. Barone que está chegando agora, Barone, beijão para quem está acompanhando também. A todos que mandaram aí seus presentes, a todos que mandaram presentes, curtidas, likes, a todos que compartilharam, valeu. Eu acho que vai dar sim até o meio do ano que vem para que a gente possa profissionalizar essa bagaça. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, por gentileza, tá bom? Por gentileza. Eu queria que vocês seguissem o canal Ogro Web TV. Ogro Web TV. Queria que vocês seguissem o canal Na Minha Estante, é o canal da minha esposa. Ela fala de livros, cultura pop, estilo de vida. Eu queria que vocês seguissem também nas outras redes sociais Ogro Web TV, como é o caso da Twitch, que eu vou daqui a pouco. Como é o caso do YouTube, Ogro Web TV. Alguns vão aparecer Ogro Web TV 082, outros vão aparecer só Ogro Web TV. A ideia é que até março a gente esteja tudo no Ogro Web TV, para que a gente possa analisar. Então, assim, tirando meu querido Adelson, que está aqui praticamente só destilando ódio, vociferando, cara, queria agradecer demais. Eu acho que o Lula deu uma belíssima de uma lapada ontem no Podpah, mostrou que não tá para brincadeira. A gente tá vendo um pouquinho do Lulinha ali de 2002, um pouquinho do Lulinha de 98. E eu quero ver os outros candidatos. Eu quero muito ver a fala do Bolsonaro, eu quero muito ver a fala do Ciro, eu quero ver muita fala praticamente ali Lula de 80. Cara, pois é, eu gosto daquela pegada do Lula de 80, mas eu também gosto muito da pegada do Lula que conseguiu trazer o Zé de Alencar. Parabéns pelas 6 pessoas da live. Parabéns também, cara, por ser esse perfeito idiota. Tranquilo. 6, tu tá aqui ainda. Tá aqui me dando engajamento. É esse tipo de gente. Cara, eu não sei, cara. Se você for esperar o Lula de dos anos 80, aquele Lula não existe. A galera até tenta colocar o Boulos como aquele Lula dos anos 80, mas é inviável. É inviável. Aquele Lula dos anos 80 não pode ser comparado a qualquer outro que tenha essa mesma pegada, né? O Boulos, ele cresceu
politicamente num ambiente que não competia a ele. O Lula também cresceu num ambiente que não competia a ele. A gente tem agora um cenário muito diferente, quase 40 anos depois. Eu sou de 85 e eu vi o Lula disputando algumas eleições, inclusive contra um cara muito charmoso, Fernando Collor de Mello, que é aqui da minha terra. E o cara, assim, não tem conhecimento técnico, o Collor só sabe pegar palavras do dicionário e jogar. Não sabe o que está fazendo, mas é aquela coisa. O Collor consegue cometer o tal do crime pelo exemplo, né? O Collor consegue botar para fuder em todo mundo e a gente rindo. E eu acho uma das piores pessoas da política brasileira ainda é o senhor Fernando Collor de Mello. Eu tenho muita tristeza de ser do mesmo estado que esse cara, que nunca priorizou a Lagoa, sempre priorizou o estado do Rio de Janeiro, porque acha que aqui é praticamente só a fazenda dele, é o quintal dele, onde ele pode fazer o que bem quiser. Ele, os Calheiros, os Vilela e tantos outros que crescem por aqui nessa terra nossa. Também acho, cara, vergonha dos alagoanos que votam nele. Eu amo ser LGBT, cara, por favor, fala comigo no privado que eu tô juntando o máximo de conterrâneos espalhados aí por todo o Brasil, o máximo de nordestinos e alagoanos. A gente tem que fazer uma força para que os progressistas consigam chegar ao Congresso, tá? Não adianta só eleger Lula se a gente não tiver os progressistas chegando aí ao Congresso também. Gente, vamos chegando a 5,5k de curtidas. Eu queria agradecer demais. Eu vou acompanhar agora a live dos meus colegas. Feliz com os donates para quem mandou aí qualquer outra coisa, para quem mandou os likes, para quem curtiu, para quem compartilhou. Eu só queria dizer o seguinte, obrigado de coração. Esse é o logo do 082 Podcast. Você vai encontrar algumas versões gravadas, algumas versões ao vivo. Hoje eu decidi fazer ao vivo, mas eu vou mandar algumas também assim que eu puder de maneira gravada, para que a gente possa ter esse mesmo carinho, tá bom? Sempre que eu puder. Amanhã de manhã eu estou acompanhando um aluno em uma prova particular, mas assim que eu chegar, eu consigo trocar uma ideia, não com o 082 Podcast, eu consigo trocar uma ideia falando um pouquinho sobre Elon Musk, e quando ele disse lá que a Tesla, as empresas e o grupo dele podem falir nos próximos anos, tá? É isso que eu queria comentar. Obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado a quem está aí seguindo a live, obrigado a quem está aí com todo carinho. Foi cansativo, deu problema mais uma vez por conta aqui de tudo, gravar de casa é horrível, mas a gente faz o que a gente pode. Beijo do ogro, tchau, tchau, obrigado pelas doações presentes e pelo carinho de vocês, tchau, tchau.